Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima e vamos falar hoje com o Dr. Milton Favarato, médico, anestesista e preceptor da residência de anestesia do Hospital Evangélico de Vila Velha. Vitinho, a fera, hein? A fera. O que nós vamos falar hoje? Fala pra gente. Rapaz, eu quero ver você dominar esse tema. Via aérea é difícil. E aí? De quem tá lá na frente. Rapaz. Milton, começando então esse conceito, meu chefe. Primeiramente, obrigado, né? É um prazer aqui. Tão ansioso pra falar do tema que Exatamente. Milton, obrigado por aceitar o nosso convite, cara. É um prazer ter você com a gente aqui. E vamos tocar esse bate-papo porque vai ser desafiador. Massa demais. Milton, cara, via aérea é difícil. Até quando que eu vou falar dificultou o negócio? Então, o conceito de via aérea é muito amplo, né? É um espectro que abrange muita coisa. Fator relacionado ao paciente, fator relacionado ao instrumentador, o profissional que vai lidar, fator relacionado ao time de assistência e fator relacionado à instituição, ao espaço físico ao qual você está envolvido ali. E ao quanto que você tem de aparato de objetos ali para ajudar? Mas o principal, a gente começa pelo paciente, né? Situações onde você enfrenta dificuldade com a máscara facial, com a laringoscopia ou com a inserção de dispositivos na via aérea, seja aéreos supraglóticos ou tubo endotraqueal. Numa pessoa devidamente treinada, senão vai ser difícil para todo mundo, né? Fatores inerentes ao profissional, aquele cara que não tem treinamento prévio ou inexperiente, ou seja, só o fato de uma pessoa ser inexperiente já categoriza. Tem uma quantidade de intubações, Milton, que eu posso falar assim, curva cara, de aprendizagem. a partir de Então, agora existe um número teórico em algumas capacitações, mas isso é muito variável. Entendeu? O fator humano influencia demais, entendeu? Tem características pessoais que um número teórico, vou te dizer, 100 intubações, é muito difícil de você categorizar isso daí como um qualificado ou não, entendeu? Até porque intubações, né? Mas, enfim, se a pessoa enfrentou dificuldade naquela assistência inicial, máscara, laringoscopia, inserção de dispositivo. Se a pessoa não é devidamente capacitada, se o ambiente não é propício, se o time não está devidamente capacitado para fazer uma assistência com liderança, é muito fácil categorizar o paciente como via aérea difícil, ou seja, todos acabam entrando nessa linha aí. E não só a intubação, o procedimento de extubação num paciente categorizado nesse espectro todo também se enquadra em via aérea difícil. Ou seja, o procedimento de decolagem é o mesmo de aterrissagem. Os cuidados são os mesmos envolvidos com o manejo de via aérea. Incrível. Milton, me diz uma coisa. Eu acho que o maior terror da pessoa que ouve o EmergenCast, que está com a gente acompanhando aqui, é quando fala assim, doutor, chegou um paciente na emergência, tá grave, insuficiência respiratória aguda ou rebaixamento de consciência e precisa, né, assim, precisa de você olhar. E você vê o paciente, tá em aquele Glasgow 8 ou menor, ou então aquela viera de... Você olhou que o paciente já tá secretivo, e aí assim, quem que você olha, o paciente em si e fala, esse cara, antes de mais nada, você olhou para ele e falou, esse cara vai ser um problema para mim. Isso, os principais achados, né, do exame físico direcionado e sucinto, porque quando fala em exame físico de via aérea, todo mundo pensa em Mallampate, mas o Mallampate é uma coisa assim totalmente equivocada para o cenário emergencial, ou seja, precisa de um paciente colaborativo sentado ao nível do seu olhar, abrindo a boca e você observando a relação da língua com a orofaringe. Isso daí é muito pobre. Isso não significa nada para um médico emergencista. Isso para um cenário eletivo, dentro de um consultório de avaliação pré-anestésica, é reproduzível. Então, o que eu preciso avaliar? São basicamente fatores crâniofaciais que alteram o selo da máscara facial, ou seja, uma face extensa, uma face absorvida, um extremetário, um obeso, um IMC diferenciado. Entendeu? Um paciente tem limitação à mobilidade cervical, uma limitação de abertura bucal. Existem vários fatores, um relacionados à máscara facial, um relacionado à laringoscopia e um relacionado a dispositivos supraglóticos. Todos eles acabam se um complementando o outro, mas basicamente o fácil de você avaliar: circunferência cervical, mobilidade reduzida, abertura de boca limitada, entendeu? Um IMC diferenciado, um paciente que tem um estereótipo de apneia e hipopneia do sono, tudo isso te dá um sinal de previsibilidade de dificuldade de via aérea.
E um fator que eu acho crucial e importantíssimo, vamos supor, você tem um paciente lá, numa unidade crítica, seja ele um pronto atendimento, uma terapia intensiva, seja lá qual for. Ele tem uma condição clínica que está evoluindo para uma assistência de via aérea. Seja ela invasiva ou não, desde que seja uma ventilação não invasiva por máscara. Esse paciente tem uma barba espessa. É o único fator de risco modificável. Você pode tranquilamente conversar com o paciente. Sei que muitas vezes ele não vai estar em condições cognitivas para entender isso. Mas se você conversar com o familiar e expor o risco, é muita negligência você deixar um paciente com a barba espessa e sujeito a uma dificuldade de ventilação sob máscara facial num momento emergencial. Ou seja, além da higiene, a questão da segurança é o principal. Hoje em dia, no procedimento eletivo, uma barba espessa é condenável em certos centros de excelência, pelo risco que ela oferece, seja no procedimento de intubação quanto de extubação, um desmame ventilatório, num segmento de ventilação assistida, sob máscara ou não. Barba é o inimigo da via aérea, da instrumentação. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Não vai gerar selo, você não vai conseguir ventilar, aí vai entrar na timeline da tragédia que a gente costuma falar, né? A gente inicia vamos falar dessa timeline da tragédia. Essa timeline é famosa, é um dos core topics. Conta pra nós, então, dessa timeline. Mais trágica via aérea difícil. Isso, é a situação onde a pessoa não se antecipa, né? E é uma sequência de fatos, isso a gente consegue vencer claramente entre 40 e 50 minutos de assistência a uma via aérea. Muitas vezes falha, ou numa assistência onde você deixou o paciente sob hipóxia um bom tempo, onde ele não vai suportar isso e vai evoluir a óbito alguns dias depois. E ela inicia com uma oxigenação pré-intubação falha, a pessoa não domina, faz uma pré-oxigenação... Meia boca ali? Não, sem pouco efetiva, num paciente que já tem uma condição clínica ruim, capacidade residual funcional baixa. Aí ele procede o manejo farmacológico, já tem dificuldade com a ventilação sob máscara. Procede a laringoscopia. Aí já vem a laringoscopia com a visualização não favorável. 2B, 3, às vezes até 4. Por inexperiência, não. Várias tentativas de laringoscopia sem sucesso. Hesita em situação sem sucesso. Aí, no segundo momento, ele já não consegue ventilar sob máscara. Já edemaciou, já ficou secretivo. Aí ele passa com supraglótico. Quando ele checou, fez seu devido checklist. Previamente. Ou seja, pegou um dispositivo supraglótico falho, ou seja, primeira geração. Depois eu vou explicar de primeira e de segunda geração. Inseriu. Esse dispositivo supraglótico não funciona corretamente. Ele consegue brevemente oferecer oxigênio de uma maneira muito inefetiva. Distende via aérea. Distende via digestiva. Ele tira o dispositivo dispositivo supraglótico e tenta ventilar sob máscara. Hesita novamente em laringoscopias inefetivas, não chama ajuda, pensa na acesso cervical. Quando vai buscar o acesso cervical, não tem o material pronto. Aí ele chama ajuda, aí consegue proceder um acesso cervical emergencial, só que o paciente já estava saturando 40, uns 10 minutos. Já tem um tempão. Ou seja, conseguiu. Mas ele entrou em cefalopatia hipoxicêmica, não vai durar muito tempo. Ele não vai aguentar esse drop hemodinâmico ventilatório e respiratório. O paciente já tinha uma condição clínica desfavorável. Enfim, e essa é a timeline da catástrofe. Então, para a gente evitar isso, o recado que eu dou é antecipação. Perfeito. Antecipação tem um outro nome chique, né? Checklist. Checklist, hoje em dia, tá na moda. Muitas vezes a pessoa pega a workstation de reanimação, só lembra do ritmo desfibrilável, da parede de cardioversão, das drogas de reanimação hemodinâmica, mas a parte da ventilação, da oxigenação, a parte da via aérea é esquecida. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de quais dispositivos ela tem em mãos. Entendeu? Se existe uma variedade de dispositivos, cada paciente tem uma morfologia diferente, uma face, ou seja, tenho mais de uma máscara facial, tenho mais de uma lâmina de laringoscópio, tenho mais de uma máscara laríngea, um dispositivo supraglótico de segunda geração. Qual que é a diferença do primeiro e segunda geração? Segunda geração ele já tem um selo melhor de via aérea, ele tem um canal de drenagem gástrica, a parte que vai para
para a via digestiva ela volta um pouco, você ganha um pouco mais de tempo. Perfeito. Ele tem uma proteção de mordedura. O paciente vai morder aquilo ali quando superficializar, não deu tempo para proceder a uma sedação mais tardia, você consegue segurar, entendeu? É isso, se antecipar, ver quais dispositivos tem em mãos, quais guias, flexível ou não, entendeu? Fazer um uso sistemático, racional, sempre checar, independente da unidade, se é terapia intensiva, se é um pronto-socorro, se é unidade de remoção, se é unidade de internação, sempre você tem que checar o que você tem em mãos de reanimação. É uma falta e um excesso, né? Excesso, Isso. ansiedade e a falta de técnica. Não tem jeito. Até porque pro paciente ter uma viária difícil, a gente pensa, o cara que ventila mal, então a gente ventilou Tudo é mal o nele, paciente. tudo é. O cara, a gente sedou mal, posicionou mal, escolheu mal nossos aparatos. Então, não tem como dar certo, né, Vitinho? Exatamente. Então vamos lá, chegou então aquele paciente pra gente, antecipamos, fizemos o exame físico sumário igual a gente comentou aqui, fizemos o nosso checklist, e aí uma situação de emergência, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o manejo farmacológico, né? Sobre ali, o que é sequência... Só pra gente contextualizar, doutor Milton, o que é sequência atrasada? Que negócio é esse, sequência rápida? O que é isso? Que negócio é esse? É rápido por quê? O que é isso? Conta pra gente. Então, são termos um pouco confusos e até de difícil assimilação, porque para a gente aplicá-lo na prática, a gente requer um pouquinho de conhecimento, um pouco dado farmacológico dessas questões. Enfim, sequência rápida e sequência atrasada ou acordado. Isso. Vamos lá. Vamos começar de sequência rápida. Muitas vezes até utilizado erroneamente dentro da anestesiologia, sequência rápida é aquela coisa emergencial. Você precisa de drogas de uma característica farmacocinética que age logo em sítio-alvo. Ou seja, numa sequência rápida, não tem como você pensar em opioide. É o hipnótico e o bloqueador neuromuscular de ação rápida. Acabou. A gente não tem tempo para usar um opioide com perfil farmacocinético adequado. Claro, em algumas unidades você dispõe de um opioide com essa característica, mas isso na realidade não acontece. Então, sequência rápida, hipnótico, bloqueador neuromuscular, via aérea. Eu vou guardar os opioides mais para as intubações eletivas, pode dizer assim? Isso. O opioide, você precisa de um tempo para Atingir seu efeito ali, né? atingir o equilíbrio e um efeito correto. Salvo algumas exceções. Existem opioides, mas só disponíveis em farmácias satélites relacionadas a centro cirúrgico. Sim. Onde a dispensação é mais rotineira. Então, a gente esquece a questão do opioide na sequência rápida, porque a nossa realidade aqui é o paciente crítico, terapia intensiva, fora do cenário eletivo. Perfeito. Você resolveu logo. E a sequência atrasada. Já a sequência atrasada, a gente consegue abrir mão, lançar mão de algumas drogas que permitem o paciente atingir um grau de perda de consciência e aumento de drive respiratório. Você ganha tempo para oferecer um plus de oxigênio para ele durante a sua instrumentação de via aérea. Tá? Existe um espectro de técnicas que você faz isso. Um é pré-oxigenação sob máscara, né, com reservatório de O2. Outro é o CPAP, fazer isso sob pressão. Outro é o posicionamento, elevar a 30 a 40 graus a cabeceira, melhora a capacidade residual funcional. Você melhora o volume de reserva expiratório do paciente. Entendeu? Outro, a sequência atrasada, que basicamente a medicação que selou a sequência atrasada é a ketamina, só que precisa usar com critério. A sequência atrasada não é uma técnica para pessoa inexperiente, precisa ter o time, precisa fazer a ketamina numa velocidade correta, numa dose correta. Senão o paciente vai travar, vai fazer um trismo, vai ficar em catatonia. Você não vai conseguir manipular a via aérea dele, não. Faça a ketamina, o paciente vai entrar num estado de perda de consciência e aumento do volume minuto. Você consegue, nesse momento, oferecer oxigênio, otimizar o tempo de pré-oxigenação, para, em seguida, você aprofundar a hipnose com bloqueio neuromuscular. E, dessa forma, você proceder ao alcance da via aérea definitiva, né? Paralelo a isso, uma coisa que pouca gente faz, é muito difícil, eu nunca vi, não, fora do cenário do centro cirúrgico, que é a tal da oxigenação apneica. Não sei se vocês já ouviram falar. Só ouvir. Isso!
Apesar de ser um input mínimo de oxigênio, qualquer coisa mínima durante a instrumentação, seja ela com a dificuldade antecipada ou não, vai te dar tempo. 1 minuto, 2 minutos de anóxia é importantíssimo para o paciente crítico. Entendeu? Então, como que eu faria isso? Fiz a ketamina. O paciente entrou em estado de semi-hipnose, né, dissociação, ou seja, ficou imóvel com aumento do volume minuto. Ok, consegui. Estava saturando 85, consegui botar ele saturar 95 sob máscara facial, com uma certa pressão de via aérea, com posicionamento adequado, ok. Vou proceder o restante da farmacologia. Aprofundar a hipnose, bloqueio neuromuscular. Nesse momento, ele já está com catéter nasal de O2, eu coloco um fluxo de 15 a 20 litros por minuto. Mas, Milton, vai chegar lá na via aérea? O mínimo vai. Porque durante a hipnose e a apneia sob bloqueio neuromuscular, a captação de oxigênio alveolar, mesmo que seja mínima, é maior que a entrega de CO2, pela característica do CO2 está relacionada à ventilação. Ou seja, esse minuto mínimo que a oxigenação apneica te dá é aquele minuto que você vai prevenir o cara da encefalopatia hipoxisquêmica. Porque chega num tempo, todo mundo já conhece, né, a curva de dissociação da hemoglobina. A partir de 90% de saturação, a gente tem aquele drop. E o nosso paciente já é um paciente com a curva desviada para a direita, já é um paciente de acidemia. Ele já vem já é um paciente com a PCO2 alto, já é com distúrbio ácido básico, né, uma acidemia mista, metabólica, respiratória, ou seja, a hemoglobina vai entregar oxigênio a qualquer momento, vai perder a avidez. Então, se você conseguir estabelecer uma instrumentação dentro desse tempo, mesmo que seja mínima, até os 90, evitar que ele entre numa hipoxemia severa, um PO2 de 50, 30, 40, a gente vai evitar que um paciente desse entre em colapso hemodinâmico. Precisa de um RCP que, muito que provável, não vai suportar. Ele não vai ter reserva para vencer isso, que é um paciente que encontra uma multiplicidade de fatores, né? O paciente que está lá com manejo de balanço hídrico, um paciente com manejo de antibioterapia, seja em escalonamento. É um paciente que está em suporte hemodinâmico já, é um paciente que está acamado, sem mobilização, já tem até terço médio de pulmão comprometido. Ou seja, a gente tem que otimizar, por isso que eu falo. Via aérea num cenário crítico é muito pior. Eu peço desculpa, pessoal da anestesiologia, mas quem tem que estar capacitado é a turma do manejo clínico lá, porque ele exige demais. A via aérea é só uma agulha no palheiro de uma pluralidade de fatores aí envolvidos com o paciente. Que vai desde o checklist, desde a avaliação física do paciente até realmente a indução farmacológica, né? Isso. Tem uns fatores, igual, por exemplo, que cara que fala assim, não, eu vou fazer uma intubação, já coloca aquele cabeceira 180 graus, paciente, assim, reto, igual uma prancha. E aí ele faz um malabarismo de deitar, a gente chama mantendo intubação reto, de surfista. Intubação de surfista. Dropando a onda. Como é que eu chego pra esse cara e falo assim, meu irmão, você não precisa dropar essa onda. Isso. Dá pra você entubar com conforto. Isso. Então, a forma ergonômica que a gente fala, para não se quebrar todo, exato, é posicionar adequadamente o paciente. Isso é a coisa mais simples, não exige tecnologia nenhuma. Basta um alinhamento básico de meato acústico externo com externo que você consegue posicionar o paciente e evitar uma hiperextensão cervical, um desalinhamento de eixo, entendeu? Basicamente uma rampa, né, com a rouparia do hospital, você consegue de forma muito simples e posicionar. Levar uma cabeceira ali não é nada, né? Não, só um travesseiro na suboccipital não adianta. Assim como não recomendo ninguém pagar para ver. Não posicionar, vou ver, esse cara é tranquilo. Não faça isso, em hipótese alguma. Via aérea engana, é um rapaz. paciente que está em vigência de nutrição enteral, é um paciente que já está com transtornos metabólicos, todos eles têm um grau de ilho, de retalho, esvaziamento. Igual aquele cara que fala assim, ó, não, eu não preciso do fio guia. Deixa esse fio guia de lado, cara. Eu sou muito bom. E aí? Aí eu vou... O que nós temos para falar do fio guia? Não, já foi bem categorizado até o estileto trial, né? Exato. Que deixou bem claro que o fio guia... é para guiar. É útil, é para utilizar. Desde que de forma adequada, você angulando as extremidades corretas, posicionando o paciente. Não há por quem você não utilizar. O que eu fico muito preocupado, que eu tenho observado, é uma moda aí de não usar fio guia e de cara entrar com bugie.
Ou E aí? seja, isso é totalmente condenável. Não é à toa que tem o Bush Trial também, que não mostrou Superioridade entre o Bush e o superioridade, Filguia. entendeu? Porque como que uma pessoa que não está capacitada para usar um step anterior, um tubo com fio guia, vai dominar um Utilizar. step? Ou seja, vai instrumentar desnecessariamente uma traqueia, vai usar muitas vezes um buge sem rastreabilidade nenhuma, de mochila, carregado, contaminado. Isso. Tá ali na Paciente mochila, ó. que já está colonizado, está em antibiótico, não pode, entendeu? Ou seja, a gente tem que começar step by step, pela máscara facial, posicionamento, uma laringoscopia adequada, um guia flexível com angulação correta. Você vê aqui que eu nem falo de vídeo laringoscópio, porque já é uma ferramenta tão avançada que passa o princípio, se o colega não está habilitado em usar um fio guia corretamente numa laringoscopia convencional, haja vista no vídeo laringoscópio, que a angulação do guia precisa ser otimizada. E me diz uma coisa, a gente começa a falar de viária difícil, mas igual a gente falou em relação à barba anteriormente, a gente tem alguns fatores não invasivos que podem dificultar o nosso paciente no manejo da ventilação não invasiva. Milton, você teria pra gente assim, uma mensagem para casa em São via aérea VNI, ventilação não invasiva? Como é que eu vou acoplar bem esse paciente no VNI para eu não chegar e desistir da VNI? Eu acho que é uma coisa que acontece muito frequente. O cara já coloca na VNI, ele tem a tolerância de 5 minutos. Ah, tô com VNI, né? Até porque muitas vezes a enfermagem fala, ele tá respondendo, não tá respondendo, e tá, não sei nem o que é a resposta da VNI. Então, assim, conta pra gente aí um pouco sobre o que eu vou fazer para que esse cara fique bem na VNI e qual a resposta que eu espero dela. Não, você tem que esclarecer, né, os inconvenientes da VNI, deixar o paciente claro de como é o procedimento, entendeu? Se necessário, lançar a mão de uma estratégia na seda, analgesia, mesmo que interal, de forma que não venha piorar a situação, causar delírio, entendeu? E dar a chance para o paciente aceitar aquilo ali. Não sair colocando de afronta, né, sem paciência nenhuma. Porque não é fácil. É desconfortável. É desconfortável, deglute, a gente não tem alto fluxo disponível, sabe? Enfim, eu lançaria a mão da seda analgesia, mesmo que seja interal, que não venha precipitar casos de delírio, que é extremamente comum a enfermagem pedir o benzodiazepínico à noite. Extremamente comum, parece que é uma coisa imposta, assim, parece que já é uma coisa categorizada do clonazepam e os primos aí, para você ainda mais piorar. No outro dia o paciente vai estar num delírio ainda maior, não aceita a ventilação não invasiva, já não vai entender você explicando, a fisioterapia já esgotou-se e ele vai partir para um acesso invasivo. A gente tem que ter paciência, conversar, dialogar, fazer o máximo possível para esse paciente aceitar. Perfeito. Vamos continuando, então, falar um pouquinho mais do manejo farmacológico, né, das drogas. Então, vamos lá. Vamos lá. É um assunto tão vasto. É um assunto tão vasto, né? Que cada droga vai ter sua peculiaridade, né? Então, o que a gente tem, Milton, pra gente ali de armas, de escolhas? O que eu tenho de hipnóticos, de bloqueador neuromuscular? Qual que vai ser a diferença entre um deles? Quando que eu não vou usar algum deles? Como é que conta isso pra nós? Vamos lá. A gente tem os hipnóticos, né? Basicamente o que a gente tem em mão. Propofol e etomidato. Perfeito. Bloqueadores neuromusculares. O que principal, né? O inicial é a succinilcolina e o rocurone em algumas situações onde a gente tem disponibilidade dele. Os opioides, o fentanil, no caso, o fentanil, que tem um perfil farmacocinético para equilíbrio rápido em situação emergencial, só que não é prontamente disponível, é dispensado só em situações, farmácias satélites muito especializadas, enfim. Eu gosto nem de citar. Então, o propofol, o etomidato, o bloqueador neuromuscular. Depois a gente parte para os opioides. Vamos lá, a gente tem um acesso emergencial à via aérea rápida, uma sequência rápida. Propofol, etomidato, succinilcolina. Propofol, cuidado no cardiopata. Não é contraindicado. Você tem que diminuir a dose. Se você não tiver segurança enquanto eu diminuo a dose, é muito difícil falar em dose de Propofol. 1 a 2 por quilo, meio por quilo. Uma droga muito lipossolúvel, muito ligada à proteína. Um paciente com condição clínica ruim, idoso, qualquer dose que você fazer é alta. Então, é muito difícil. Se você não tiver experiência com Propofol, evite, que você vai parar o paciente só com ele.
Tá? Não é à toa que a ampola vem dispensada em 20 ml. Eu costumo falar, se num paciente eletivo em centro cirúrgico é um crime fazer 20 ml, porque para que serve o hipnótico para você instrumentar a via aérea? Só para o cara não ter a consciência na hora da instrumentação, que é terrível. Sim. Não precisa uma dose de hipnose para sustentar aquela hipnose por 5, 10 minutos. Você não vai instrumentar uma via aérea durante 10 minutos ininterruptamente. É aquele momento rápido. Tá? Então, lá, Propofol, evitar encardiopata. Se não tiver segurança, é tomidato. Excelente. Você não vai ter repercussão hemodinâmica com etomidato. Gosto muito de Propofol para cardioversão elétrica, tá? Isso. Cardioversão, né? Tá bom. Meia vida rapidinho, acabou, já foi. Muito bom. Tá bom. Etomidato, vamos lá, etomidato. Etomidato vai tranquilo, não há restrição, a droga bem segura, sabe? E o bloqueio neuromuscular, né? Ficar atento ao bloqueio neuromuscular, a principal característica é o paciente urêmico. O urêmico descompensado em hipercalemia severa, evite a succinilcolina. Tá? A chance de uma hiperpotassemia ser amplificada com succinilcolina é grande, só que ao fato de parar o paciente é difícil. Só que, assim, como existe esse risco teórico aí, é bom evitar. Não usar na uremia descompensada. E partir para o rocurônio, tá? 0,6 por quilo ou 1 por quilo, no caso de uma... Você precisa 1,2 por quilo, né? Isso já vai gerar em torno de 50 a 100 miligramas, dependendo do peso do paciente. Que é o suficiente para você ter um bloqueio neuromuscular rápido e efetivo para você instrumentar. Quanto tempo que eu fiz o succinilcolina que eu falo, meu paciente está bloqueado? Logo após a fasciculação. Não necessariamente o paciente vai fascicular. A maioria deles fasciculam pela velocidade de injeção e tal. Os internos gostam quando fascicula. Mas não instrumente na hora da fasciculação, porque ele é um bloqueador despolarizante. Ele vai contrair o paciente, depois ele vai relaxar de uma forma. O tempo de ação é necessário do braço, coração. Entendeu? Se o paciente estiver chocado e potência, vai demorar um pouquinho mais. Assim como o hipnótico. Entendeu? Mas é uma droga muito segura. Entendeu? A única questão que eu coloco da sequência rápida, sequência atrasada, é a questão do estômago cheio. Eu considero todo paciente clínico, a maioria está em vigência nutrição enteral. Você não escolhe a hora que ele vai ser entubado. Sim. Você não tem jejum. Você não tem... Não é eletivo. Não combina o paciente. Não vai comer hoje. Vai infartar, mas não come, não. Não existe isso dentro do cenário crítico, entendeu? Então, existem estômagos cheios e cheios. Ou seja, existe aquele cara plenamente distendido. Acabou de comer uma feijoada antes de vir pro pronto-socorro. Já, tipo assim, full. E existe aquele com resíduo por conta de írio metabólico. Agora, a expertise do colega julgar, aí isso é só com a experiência. Eu recomendo, assim, com o tempo a gente vai ficando medroso, né? Se você tem dúvida com relação ao estômago cheio do paciente, acha que ele está full, se você fizer um bloqueio neuromuscular, você desaba todo o tônus dele, aí vem aquela regurgitação maciça com broncoaspiração maciça. É aquele cara afogou. Aí é terrível. E se você tiver humildade, falar, esse cara tá com o estômago cheio, ele vai desabar, vai broncoaspirar maciço, vai desaturar e vai morrer em 12 horas, 12 horas aí para intubação acordada. Infelizmente. Não é uma situação agradável de visualizar. Você consegue minimizar o trauma, né? Posicionando, explicando para o paciente e proceder à intubação acordada. Entendeu? Aquele paciente que está cheio com vômito fecaloide, meta abdominal difusa, sabe? Já chega com a sonda nasogástrica com vômito fecaloide em questão, ou êmese, com êmese de sangue vivo, volumoso, não proceda sequência rápida, porque esse paciente vai broncoaspirar quando perder o tônus muscular total. E como que eu faço essa intubação acordada? E aí? Então, existem formas e formas, entendeu? Existe a forma sem absolutamente nada. Você vai posicionar e fazer a laringoscopia com ajuda. É muito difícil, porque a via aérea está com o reflexo totalmente preservado. Você fica com a laringe contraindo. O que te auxilia, às vezes, é entrar com boost primeiro para depois entrar com tubo. A mensagem que eu dou, sempre entre com tubo com um calibre bem menor que o do paciente. Saia fora daquele evento crítico inicial. Garanta a via aérea dele, mesmo com um tubo menor. Estabilize. Depois, no segundo momento, sem emergência, você vai fazer a troca desse tubo com segurança.
vamos supor, um paciente adulto tal, que tem uma indicação do tubo 8,5. Naquele momento emergencial ali, intubação acordada, você passa o tubo 7 nele, guiado com bugie. Que às vezes só o tubo ali, você não vai conseguir passar pela VL. Ele vai contrair, o tubo não vai vencer aquele, você só vai demaciar, vai lesar, vai aumentar o edema, vai Aí piorar. começa a timeline da catástrofe aí de novo. Aí o tubo 7 vira 5,5. E você perde o paciente. Com certeza. Existe a forma de você fazer anestesia tópica com anestésico local. Para isso, você precisa de dispositivo, só que é muito difícil. Existem atomizadores que você pede o paciente abrir a boca, você borrifa a viária dele toda de anestésico local. Você consegue fazer uma laringoscopia com mais conforto, preservando o reflexo de viária. E existe aquelas formas que o paciente... Está muito comum aí, falar que só com ketamina. Estratégia Kobe, que eles chamam, né? Isso, você faz uma microdose de ketamina para o paciente meio que ficar em semidissociação, nem tanta, que aceite a sua laringoscopia e você consiga proceder à intubação. Mas não é fácil também. O paciente tem via aérea preservada, vai reagir ao estímulo do tubo endotraqueal e experiência minha. Dificilmente você vai conseguir proceder com um tubo de um calibre adequado e sem forçar. Você vai precisar de um dispositivo extra com guia flexível, um calibre menor, para você assegurar o objetivo primário, que é o oxigênio alveolar. Depois, o objetivo secundário é você fazer ajuste de tubo, ajuste de parâmetros ventilatórios. O importante é não deixar o paciente broncoaspirar. Perfeito. Tá. Então, intubação acordado não é pra qualquer um, né, Bia? Não. Para quem Rapaz. sabe fazer, né? Não vai ficar inventando moda aí nesse PA da vida aí, não. Olha lá. Esse aqui eu vou entubar acordado. Isso vai fazer Esse, graça. às vezes, Entubado já- sentado com a direita pela frente, já- o povo começa a inventar as doideiras. E às vezes já é um Misericórdia. paciente cardiopata com perfil de C desfavorável, que não vai suportar um estresse hemodinâmico na Importante. laringoscopia na seca, né? Você vai descompensar ele logo ali. Enfim, intubação acordada tem que ser feita com critério e com cuidado. Não, tá. Sobre as drogas aqui, Milton, você não falou um pouquinho do midazolam. E Isso. aí, vamos deixar esse desgramado de fora? Porque muitas vezes é o que a gente tem, né? Isso, sim. Muita gente o ali que tá- midazolam numa dose correta, Fenta ele e também... mida. Isso. Fentimida é o que tem, né? Rapaz, ele bota Isso. até... O grande um problema pouco- do fentanil é o apelido. equilíbrio dele, né? Ele exige no mínimo uns 5 minutos para te dar uma condição de controle autonômico para a laringoscopia. Ou seja, você precisa de um acesso venoso bom, de uma dose de fentanil adequada para o paciente, muitas vezes subdose, aquela ampola de 2 ml disponível. Isso não vai controlar a resposta autonômica de um adulto de 60, 70 quilos, seja de qualquer, você precisa de uma dose extra, né? E o midazolam é muito seguro também, assim como o etomidato. Se você fizer uma dose ajustada dele, você consegue proceder com a amnese e com a hipnose relativa. Uma pressãozinha que... Dá uma baixadinha. né? chumbada. Se você evitar, vamos supor, me dá uma ampola de midazolam, aí você faz 15, assim, ó, aqueles 3 ml, assim, isso daí também não Dá uma pode. baixadinha. E lá no anestésia vocês usam muito o adrenalina push, né? Push Isso. dose. E aí, fala um pouquinho pra gente, que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais se falando sobre isso. Isso. Principalmente com o paciente crítico, né? A perda do tônus autonômico, a hipnose, o bloqueio neuromuscular, vai exigir do paciente uma descarga adrenal, né? E muitos deles já estão Depletados ali. depletados totalmente, hipovolêmicos, mal posicionados, enfim. Com balanço ajustado, né? Com retorno venoso ruim. Você precisa fazer o uso de um vasopressor e um inotrópico, muitas vezes adrenalina, puxa 10, 5 microgramas, na hora dessa indução anestésica, ou dessa indução, né, de manipular a via aérea. Eu recomendo em todos pacientes críticos fazer o Adrenalina push dose ali. vasopressor. Perfeito. Todos. E para isso você precisa se antecipar, tem que estar com a medicação pronta. Não adianta pegar uma ampola de 1 miligrama de adrenalina, preparar na hora com o paciente já chocado. Exato. Não Então aí de novo a importância do checklist, né? Isso. E da antecipação. O checklist envolve dispositivos, envolve posicionamento, envolve droga, seja ela para indução e para o pós, com a bomba já pronta para pós-tubação, porque um etomidato, uma succinilcolina vai embora em 2 Rapidinho. minutos, 3. Daqui a pouco, doutor, Se você a gente tá mordendo o tubo aqui. Isso. Intubou e manteve um paciente em assincronia brutal, isso vai exigir
uma descarga Drenético, estresse ali. hemodinâmico, ataque cardíaco, vai entrar em dissicronia, vai entrar em distúrbio misto de ventilação, ou seja, vai prejudicar o paciente. Você tem que estar tudo pronto para você proceder à instrumentação da via aérea, não pagar para ver. E essa é uma coisa básica que a pessoa esquece real, assim, de falar, de você prescrever o material de intubação e já prescreve a sedação contínua. Com porque certeza. Intubei, aí o cara já sai assim, mandei bem. E esquece do resto. Aí que vai ver, o cara já tá naquele cenário todo que a gente vê, né? Delicado. Milton, me diz uma coisa, e quando eu chego e falo assim, rapaz, fiz a sequência rápida, não deu certo. Fui colocar o tubo, não deu certo com guia, com boost. O que é uma viária falha? Quando eu falo que assim, Quando que a gente considera isso aí? não consegui. Então, vamos lá. Você se antecipou, fez tudo certo. Você é experiente, vamos colocar que você é Posicionou. experiente. Tal, surgiu aquela situação. Na primeira dificuldade, você já pediu ajuda, já tem um colega do seu lado para fazer uma tentativa. Você não hesitou em tentativas falhas. Não ventilei, não consegui entubar, não consegui inserir dispositivo supraglótico. Não tem que hesitar. Proceder o acesso cirúrgico cervical. Para isso, você precisa de material disponível. Vocês estão entendendo? Não adianta, na hora, correr uma atrás de uma caneta bandeja Bic. de pique. Não. Não, porque faz no as avião, faz caneta anedotas Bic. do avião, é. Não Avião faz caneta existe Bic. romance nisso, né? Não tem como. Sabe? E a gente costuma falar, quando alguém surge o termo traqueostomia em via aérea, está atrasado. Ou seja, esse assunto não se toca em hipótese alguma numa situação de urgência e emergência via aérea. A traqueostomia é num plano secundário, onde sua oferta de oxigênio alveolar já está satisfatória, que você vai proceder aquilo ali com calma. Sabe? A crico, você precisa, dentro do seu checklist, já ter o material disponibilizado cirúrgico ali. E proceder de imediato. Tá? A questão que é um highlight muito atual, assim, de, eu tenho um paciente ali, tem uma condição clínica ruim, está cheio de estigma de via aérea difícil, ou então já teve história, tal. Ultrassom em via aérea. Que é um tema, assim, tipo Tá assim... em voga hoje em dia. Hoje em dia tá bem atual, tá em voga. Só que, assim, para uma pessoa pensar em ultrassom de via aérea, ela tem que estar com experiência. Tipo assim, vou me antecipar, vou marcar a membrana cricotireoide desse paciente. Para um cara pensar em se antecipar a esse ponto, ele domina muito bem Muito toda bem. Não vai ser difícil Tudo. Pra ele vai brilhar Não vai ali. ser Por isso que eu não gosto nem de explorar demais Justo. porque às vezes a pessoa acaba confundindo as coisas, numa situação emergencial vai lembrar de ultrassom. Não, pelo contrário. Exato. O cara tá lá quietinho, ele já fica marcado, sabe? Mas não ventilei, não intubei, tive dificuldade. 3 tentativas falhas com cada etapa, que é o que o Vortex, né? Determina. Eu gosto muito desse então, modelo de abordagem. Conta pra gente aí, The Vortex Approach. Ele basicamente fala em não hesitar em tentativas falhas. Ele é um modelo de assistência de via aérea um pouco diferente dos convencionais, né? Existem inúmeros algoritmos. Para gestante, para pediátrico, para estômago cheio, para adulto, enfim. Aquele algoritmo com aquele desenho bem clássico, né? Vem aqui, sim, não, sim, não. E acaba que eles são complexos e difíceis de serem bem sedimentados, bem assimilados. A estratégia do Vortex, o que eles pegaram? Eles pegaram um modelo visual, existe uma figura, assim, uma imagem vale mais que centenas de palavras. Lá no Instagram a gente vai colocar aí lá. Isso daí. Aí é um modelo para uma pessoa devidamente treinada, mas assim, o treinamento simples, que ele se baseia no modelo visual, onde após 3 tentativas falhas de cada etapa se procede à via cirúrgica. Ele é baseado em objetivo primário e objetivos secundários. Por isso que eu falo toda hora, primário e secundário. Sim. Sou meio que defensor, né? Defensor desse modelo do Vortex. australiano, nova-zelandês. Enfim, objetivo primário, oxigênio alveolar, acabou. Você não precisa esperar um paciente saturar 70 para chamar ajuda, né? Você já faz o mínimo possível, nem passa um tubo sim que ofereça um oxigênio alveolar nele. Depois desse segundo momento, você vai para os objetivos secundários, que é um ajuste de tubo, é um selo melhor, é uma fixação, é um posicionamento, é um ajuste de sedação, sabe? E as 3 etapas são as de sempre, a máscara facial, o dispositivo supraglótico
e intubação com tubo ou outro dispositivo. Falhou 3 vezes em cada um, acesso cirúrgico, que é o fundo do funil, que o vórtex é aquela estrutura em funil, Em né? funil. Onde o final dela é o acesso cirúrgico. As bordas são 9 giros, né? Simbolizam 3 tentativas Tiros de falhas de cada. cada uma. E em cima a fase verde, que é o objetivo secundário. Depois você saiu do objetivo primário, cumpriu, você entra no objetivo secundário. Pronto. Você conseguiu fazer assistência devida no paciente, né? E parte do princípio que você fez seu checklist, posicionou, está com acesso venoso pérvio, Sempre tá com o seu importante. manejo hemodinâmico. As pessoas só lembram da hipnose, esquece manejo hemodinâmico. Esquece tudo. Está devidamente curarizado, entendeu? Está numa laringoscopia otimizada, enfim. São vários steps, né, que você precisa seguir. E eu gosto muito, ele é bem simples, bem instintivo. E o recado dele é não insistir em tentativas sem êxito. Você já tem um trabalho no anestesia, analgesia, não sei se foi no anestesia aqui. O número de tentativas é diretamente relacionado à intercorrência. Uhum. Se você teve 3 laringoscopias, esse paciente vai complicar mais. E lembrar também o básico, né? Assim, que mais importante que o seu ego é o bem-estar do paciente. Isso é importantíssimo, né? Não, vou Porque, entubar aqui, peraí, que vou entubar aqui, vou tentar 4, 5, 6 vezes. É aquele cara que chama ajuda Chama ajuda. porque ele quer um apoio psicológico. Ele não quer ali alguém pra ser suporte pra fazer se ele não conseguir. Não, peraí que eu vou tentar aqui, não. Fica olhando aí. Então, assim, não Chama conseguiu. ajuda. Perfeito, Lembrar isso é que o importante. médico que vem ajudar, ele tá muito mais calmo, muitas vezes. É o cara que você chama uma ajuda. Ele Porque não tá provavelmente fadigado já daquela tá situação fadigado. toda. Então, assim, provavelmente é o cara que muitas vezes, se for difícil, vai entubar seu paciente. Sim, sim. E é muito comum, quando às vezes a gente recebe chamado de assistência viária, a pessoa já está hesitando em tentativas. Se você se sente inseguro, já aciona o colega cara, antes de começar essa instrumentação na via aérea. Perfeito. Que a pessoa já vai estar ali do lado entendendo de toda a dinâmica do processo. Muitas vezes a gente já chega lá, De paraquedas ali, já né? está com a via aérea toda manipulada, com inúmeras tentativas pelo mesmo instrumentador, sem êxito. Entendeu? Aí a gente já chega lá, não tem dispositivo em mãos, não tem um guia flexível, enfim, não tem um posicionamento adequado. O paciente não está devidamente sedado, já está saturando 40, já quase em ritmo de parada, já quase em AESP ou assistolia. E não adianta nada fazer adrenalina se você não corrigiu o dano primário, que é a hipóxia. Você tem que resolver a hipóxia para reverter esse cara. Claro que você vai ter que, em um momento, entrar com a adrena e fazer a RCP. Mas não é RCP no cara em hipóxia sem... Timeline da catástrofe de novo aí, ela danada aí, ó. Então, é o recado que eu dou pro pessoal que está inseguro, é chamar ajuda logo de início. Ó, precisa ficar aqui. E a gente está na maioria das vezes, um serviço onde tem vários colegas disponíveis em inúmeros setores. Sim, não custa nada. Muito melhor chamar o cara numa situação calma, controlada, do que numa situação emergencial, o cara chegar lá, já quase o cara já em AESP. Sim, sim. Que não vai sair. Muito difícil. Vai entrar numa acidemia tão brutal que... Vai ser difícil tirar. Difícil tirar. Tem um fator também interessante, né, Vitor? Assim, se você realmente acabou de formar, vai pegar seu plantão e não tem segurança para intubação, primeiro, né, estude bastante, vai acompanhar plantões, vai aprender, né, seja em boneco de simulação, seja em centro cirúrgico, mas não vá colocar seu peito à prova, né, seu CRM à prova, né? O CRM, né? A vida do paciente ali também, né, cara? Que é o principal, contar, né? né? Acaba Sem sendo, contar. né? Então, assim, tenha certeza do que tá fazendo, né? Exatamente, importante. Toda capacitação que eu participo, seja ela voltada para o pessoal da anestesiologia ou não, hoje em dia a maioria do pessoal é não da anestesiologia. Eu acho até mais, a gente aprende até mais, porque a gente vive cenários diferentes, a gente absorve muito, a gente entende aonde que é a falha do problema. Uhum. Eu costumo falar, primeiro pega a capacitação teórica, depois faz as estações práticas em manequim
E sempre no final do recado, ó, gente, no serviço lá, estou plenamente disponível para você que não tem segurança, participe do centro cirúrgico, que ali a situação é controlada, Sim. é eletiva. A gente consegue fazer num cenário ideal, não é boneco, é humano, claro, que com segurança, né? A gente vai Sim, fazer sim. tudo bem controlado, tal. Para num segundo momento, num plantão seu, numa unidade de terapia intensiva ou não, a exigência é muito maior. Você vai encontrar situação adversa muito pior. Então, como que você vai contornar uma situação adversa se você não vivenciou uma situação eletiva. Controlada? Entendeu? Aquele estresse cognitivo que você vai viver lá já vai estar amenizado. Porque você já presenciou a laringoscopia com calma. Entendeu? Já conseguiu fazer Sabe o caminho, uma instrumentação. né? Mas eu tô falando de ferramenta básica. É máscara facial, tubo com guia, laringoscópio, identificar lâminas diferentes, identificar o que é uma máscara boa ou não. É muito comum serviço com máscara precária, que não tem selo nenhum, as máscaras triangulares, sem coxinho, de silicone, que não veda nada. Aquela máscara é ruim demais. Nossa Senhora. Não precisa. Você pode ser até um cara sem estigma nenhum, que você não vai conseguir ventilar. Saber posicionar, fazer uma empunhadura correta da máscara facial, isso a gente não... pensa que não tem técnica. Existe técnica, pô, manual, bimanual, com ajuda ou sem ajuda. É isso que eu falo, entendeu? Tem que viver e continuamente em processo de atualização, vivenciar, capacitação. Isso é importantíssimo. Certeza. Eu fico muito, assim, receoso quando a pessoa de cara num treinamento, assim, muito novo, já chega falando em vídeo laringoscópio, guia flexível. Não, gente, vamos sedimentar o básico primeiro. Identificar, o meu serviço tem essa máscara facial, não é adequada. Não custa nada você fazer um recado para a diretoria técnica, que eu estou sem dispositivo. E lá no Conselho de Via Aérea, a questão instituição também é um fator que define ou não a via aérea difícil. Ou seja, é um lugar que o espaço físico não te permite chegar a uma cabeceira do paciente com conforto. Você não tem um degrau para ficar na altura da cama. Você não tem variedade de dispositivos. Você não tem 3 máscaras faciais, 3 lâminas de laringe. Você não tem dispositivo supraglótico. Haja vista um de segunda geração com dreno. Ou seja, não custa nada. Se você identificou a falha, não custa nada você notificar que o seu, você fica com consciência limpa. Sim, com certeza. Né? É esse recado que eu dou, assim, de prudência, né? De antecipação. Via aérea é antecipação. Vestir a sandália da humildade, chamar ajuda no momento certo e evitar medidas sem êxito. Tem um caso emblemático da sua prática que você fala assim, cara, esse caso eu tenho que contar pra essa galera. Então já manda pra nós aí. Era horário de almoço, meio-dia e meio, eu tava almoçando. Era até ainda quando o STAR era ali entre o centro cirúrgico e o CTI, tinha um STAR à direita logo ali. Foi mudado hoje em dia lá atrás. Se fosse lá atrás, o paciente não teria sobrevivido. Sim. Aí tava lá, tava tranquilo, almoçando. Aí chegou o nosso técnico de anestesia. Aí você vê a diferença, né? Se fosse na unidade sem... Isso assim, já é uma ajuda, né? Sim. Ele falou, Miltinho, vai lá na sala 3, o negócio tá feio lá. Tá feio. Cheguei lá, o paciente tava saturando 10. O residente não tava conseguindo ventilar o paciente. Que isso, cara? Não, Miltinho, era uma gastrostomia com anestesia local. Ele entrou na sala, eu não tirei a máscara dele. O paciente entrou com aquela máscara. Não era pandemia, não, era bem antes disso. Ele tinha uma tumoração orofacial com acaxia extrema. O abençoado não avaliou a via aérea, deixou ele com a máscara, aquela máscara, e foi sedando, repicando sedação. Quando ele tirou a máscara, o cara afundou aquele tumor orofacial violento. Nossa Senhora. Entendeu? Aí não ventilo, não entubo. Eu falei, Santana, me dá o bisturi aqui. Foi vapo, pegou uma querinha mosquito, eu peguei o tubo que tava na mão, assim, abriu o braço. Sorte que o paciente era muito magrinho, aí conseguiu passar o tubo, cara. Se não, tinha um pescoço irradiado, fez aquela lama, aquele lenho, mas assim, salvou. Sim, sim. Não é à toa que a gente tirou e a gente botou uma cânula de tracostomia naquele orifício mesmo. Ou era seja, o que tinha pra fazer.
Era uma coisa totalmente desnecessária. Sim, se tivesse antecipado no exame, só tirando a máscara. Só tirando ali, a máscarazinha, aquela máscara convencional. Aham. Você tá entendendo? Caramba. Rapaz, Essa que lenha que 10, você aí colocar. ficou até cortar, saturou zero, uns 2 minutos, aí mas voltou na hora, assim. Rapaz, que lei que te colocaram mesmo, hein? Aí o residente foi fazendo a sedação, foi repicando. Aí chega uma hora que mistura de midazolam com fentanil, o paciente começa a não colaborar com Sim, nada. Aí você sim. tem que fazer a contenção. Aí começou a repicar propofol em microdose. Aí mistura com a ketamina. Nossa. Aí pronto, Que foi? caiu, desabou a via aérea toda, junto com aquela secreção de tumor, pronto. Rapaz. Não vem, quando tirou Pronto. aquela massa. Isso é coisa de R1, hein? Isso é coisa de R1, hein? Era final de R1, é isso mesmo. É R1 que faz. Ainda bem que ele confirmou que era eu. Imagina. Bom, vamos encaminhando. Que aula, hein? Que Milton. bate-papo, hein? Muito massa. Vamos deixar a mensagem final agora. E aí, o que você tem pra gente falar o seguinte? O que esse cara que ouviu esse podcast Ele levar pra vai casa. levar pra casa e vai refletir pro próximo plantão dele? Então, o plantão dele, ele vai chegar lá no serviço dele, vai fazer um rastreio, vai olhar o paciente com outros olhos, vai encontrar estigma de viária difícil, qualquer condição crâniofacial desfavorável, qualquer IMC diferenciado para mais, um pescoço curto, grosso, uma baixa mobilidade cervical, ele identificou aí. Fora isso, condição sistêmica. Esse paciente é um paciente cardiopata. É um paciente com a condição ventilatória desfavorável, ou seja, ele também dá sinais de previsibilidade e dificuldade. O paciente não tem reserva. O paciente está em nutrição enteral plena aí, já em falência de ventilação sob máscara, aí, VNI. Tá, identificou os fatores relacionados ao paciente, beleza. É o colega que chega no plantão, ele já identifica o workstation dele de reanimação, não vai pensar só na questão da PCR. Vai pensar na questão ventilatória também. Vai procurar o que eu tenho de dispositivo de VR aqui. Tem um laringoscópio? Beleza, funciona? Tá, tem uma lâmina? Tenho. Tubo endotraqueal? Tem uns 3 calibres de tubos disponíveis? Tenho. Tem o guia convencional? Tenho. O guia é de boa qualidade? Tenho. Tem o bugie? Tem o guia flexível? Tenho. Tenho rede de aspiração próxima? Tenho. Tenho um dispositivo para pré-oxigenar, um ambu com reservatório, uma bolsa autoinflável com reservatório? Tenho. Beleza. O paciente lá que descompensou, ele vai precisar de uma instrumentação de VR? Vai precisar. Estou inseguro? Chamo ajuda logo. Entendeu? Não penso só na indução da hipnose, penso na manejo hemodinâmico. Vou deixar um suporte vasopressórico inotrópico pronto. Certo? Estou na vigência de evento crítico, estou com a dificuldade. Passa o tubo o mais fino possível, de maneira para se assegurar a oxigenação alveolar. Pronto, no segundo momento, com 4, 5 mãos. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Sabe? Lembrar que fatores extra-paciente, fatores pessoais também influenciam muito. É como eu falei, né? Se está inseguro, chama um colega. Se o time não é favorável, contactue ao time da rede de assistência para ver capacitação. De nada adianta você receber uma assistência se a equipe não sabe a diferença de um guia flexível para um guia normal. O que é uma máscara laríngea? Nunca vi isso. Não vai te passar. Né? A equipe toda, né? A enfermagem, a fisioterapia, o próprio colega, às vezes, não sabe preparar um dispositivo supraglótico de maneira adequada. Se o espaço físico é desfavorável, vou tentar contornar isso daqui como? Já deixa, se você já sinalizar, eu vou tentar fazer a abordagem dessa viária desse jeito, eu vou precisar de um estrado para mim, vou visualizar, vou tentar otimizar o posicionamento do ventilador, das bombas, vou me inserir ali atrás da cabeceira do paciente. Tem que pensar nisso tudo para cercar, fazer de uma forma segura. O checklist para a via aérea é a mesma coisa que um checklist da aviação. O procedimento de take-off e decolagem é o mesmo de aterrissagem, não muda em nada, seja na extubação ou na intubação. É muito comum a extubação ficar a critério do fisioterapeuta. Não digo que você vai virar as costas, mas assim, você está lá, ele está procedendo à extubação sem a unidade de reanimação próxima. Se você tiver uma falha, que muitas vezes acontece com frequência,
você vai ter um atraso de dispositivos ali em mãos. Com certeza. Não digo assim, deixar tudo impecável para isso basta, não, mas você sabendo que está ali, o que você tem em mãos? A máscara, o ambu, o reservatório de oxigênio, a rede de aspiração, as drogas de reanimação ali, ok. Mas virar as costas e pagar para ver, vou estudar, vou ver se vai dar problema, puxa a unidade de reanimação que está lá no outro lado do box. Saber o raio-x, ver o gaso, né? Isso. Não saber o parâmetro do paciente em total. Cara, é isso. Isso aí. Que bate-papo, hein? Vamos agradecer aqui. Milton, muito obrigado. Obrigado pelo esse bate-papo com a gente aqui. Eu acho que quem ouviu, até porque a ideia era essa, passar a via é difícil. É um terror para quem tá na emergência, é um terror quem tá dando plantão, e passar isso de uma forma de bate-papo, que é a nossa maior meta, né? Maior. Esse cara ouça isso aí, ele repense muitas suas atitudes e de uma forma mais legal que foi hoje aí. E para mim, eu digo que eu sou entusiasta nisso aí, eu gosto mesmo. E eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse aplicar o modelo de vórtice numa unidade de terapia intensiva, no pronto-socorro certinho ali. Se surgiu, chama lá que eu estou plenamente disponível. Desço na hora, ajudo. A gente cria um cenário ali, faz uma coisa real e com segurança plena. Se depender da Emerging Cash... Exatamente. Vortex approach para todo mundo. Pode ter certeza que a gente vai ajudar. Segurança em primeiro lugar, sempre. É isso daí. Galera, isso aí. Obrigado por estar com a gente até agora aqui. Sigam nossas redes sociais, Instagram, estamos no Spotify, no YouTube. E aí, assim, Milton, alguma coisa que você tem para falar para a galera aí de relação aos cursos? Mídia social, pode divulgar aí, espaço é seu. O dia 17 agora de maio a gente vai ter um curso mais intimista, né? Uma capacitação em via aérea com o pessoal da MD Ensino. Vai ser bem interessante, que vai ser uma noite, entendeu? Vai ser focado na prática, diretamente na estação. Nossa. Algumas vezes a gente tem uma capacitação teórica um pouco maior. Essa a gente conseguiu enxugar de maneira que fosse bem prática, bem direta ao assunto. Perfeito. Entendeu? E mais uma vez, vai ser diretamente nas estações práticas e novamente eu deixo o recado que estou plenamente disponível lá. Se alguém tiver alguma insegurança, algum bloqueio, quiser pegar, ver o que é um dispositivo, aplicar na hora ali. Muito bom. Porque numa situação eletiva é ótimo aprender. Ser boneco, mariquinho, ótimo, perfeito. É no step anterior. Pega um adulto ali, sob condições ideais, e depois, num outro cenário de estresse cognitivo, você vai estar mais seguro e se antecipando e evitando desfecho desfavorável. Exato. Né? É isso aí. Então vamos fechando o episódio número 15. Via aérea difícil, não é isso? Galera, foca nesse bate-papo e foque nos próximos, porque tem muita coisa pela frente. É isso aí. Segue com a gente, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu.